Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vim trazer para vocês 12 cuidados que você precisa ter a fazer a emissão de uma passagem, principalmente se você é uma agência de viagens, né? Tem muitos detalhes que a gente precisa estar atento para a gente não incorrer em possíveis erros, certo? Então, vamos começar aqui por uma clássica, né? Que é a validade do passaporte, né? Então, é importante que você veja se a validade do passaporte vai estar ainda válido 6 meses, né? A contar da data da viagem. Então, não é a questão de você ter um passaporte válido até o dia que ela vai viajar, mas sim 6 meses após ela viajar. Então, você viaja no dia 1º de janeiro até 1º de junho, esse passaporte precisa ainda estar válido, certo? Então, muitos países ela vai ser barrada caso esse passaporte não esteja dentro dessa validade. Então, isso é um cuidado e uma atenção que você precisa ter na hora que for fazer uma emissão de passagem internacional para seu cliente, né? Segundo cuidado que você precisa ter é a atenção aos dados digitados, né, no momento do preenchimento das informações da passagem, né? Como a data de embarque, a data de desembarque, o itinerário, pois qualquer alteração, né, depois que você precisar fazer, vai gerar encargos, né, na grande maioria das vezes, né? A não ser, claro, que você gerou, verificou logo em seguida que você emitiu aquela passagem, alguma falha, você pode cancelar sem custos dentro das 20... dentro de 24 horas, né? A internet deu uma osciladinha aqui agora. E fazer uma reemissão logo em seguida, certo? Mas você ainda corre o risco de ter da tarifa ser retarifada nesse intervalo. Então, muito cuidado aí na hora de preencher. Eu já que tive esse erro, já emiti uma passagem para uma parceira que pediu e botei o horário, ela mandou 6h30 da noite, eu botei 6h30 da manhã e terminou que perdeu. Ela tinha validado, né, a passagem, e aí, no outro dia foi que ela foi olhar que estava com o horário errado, né? Então, eu mandei pedir para ela validar, ela deu ok. Então, foi um erro que eu cometi também junto com ela, né? Uma outra agência pediu para a gente emitir, ela mandou uma pesquisa com o horário correto, eu emiti com o horário errado, mandei, ela validou como certo, e mandou para o cliente dela, e a cliente dela terminou perdendo o voo. Então, assim, é um erro relativamente comum, exige atenção, né? E para que você também não passe por isso, então é bom sempre dar uma conferida. Você confere, manda para o seu cliente, manda seu cliente conferir, dá o ok, né? Se você está emitindo para uma outra agência, pede que a agência também confira direitinho, né? E dê o ok para você não correr, né? Esse problema aí que realmente é bem chato quando acontece. Ainda mais quando você não pode mais cancelar, né? Que foi o caso dela, que era uma passagem para o dia seguinte, e aí a cliente realmente terminou ela tendo que se virar lá com outra passagem, porque aquela já não tinha mais como, porque tinha dado no show, quando ela percebeu. Terceira dica e cuidados que você precisa ter é os nomes completos e os números dos documentos dos passageiros, né? Passaporte, né? Devem ser checados diversas vezes para que você também não digite nenhum dado errado. Às vezes, na própria digitação, a gente aperta o 5, sai o 6, né? E a gente não percebe. Então, depois de digitar, sempre é importante a gente dar uma reverificada, né? Se os dados estão todos corretinhos, né? Quarto cuidado que a gente precisa ter, né? É se atentar à faixa etária, né, dos passageiros, né? Porque, assim, existem praticamente 3 faixas etárias principais, né, das passagens, que é adulto, né, criança e bebê, né? Então, geralmente, né, adulto é a partir de 12 anos, criança de 2 a 11 anos e 9 meses, e 11 meses, né? E bebês é até completar 2 anos, né? Até 1 ano e 11 meses e 29 dias, certo? Então, é importante que você classifique o seu cliente na data da viagem dentro desses critérios. Então, pode acontecer do seu cliente
viajar, por exemplo, com o filho sendo bebê e voltar ele como criança, né? Porque ele já vai ter completado os 2 anos na viagem. Então, a passagem de volta, ele vai ser uma criança e na ida vai ser um bebê, certo? Então, é importante que você verifique essa questão das idades para colocar a passagem adequada para ele, certo? Não é permitido, né, a emissão, outra dica também, você emitir uma passagem de criança ou bebê que não esteja vinculado a um adulto, né, responsável por elas, né? Então, se vai viajar com tio, independente de quem seja, toda passagem de criança tem que estar vinculada a um adulto, salvo as exceções, né, de quando a criança vai viajar sozinha, né? Então, a depender da regra da companhia, né? Cada companhia tem a sua regra, você precisa se informar diretamente com elas. Que a criança vai viajar sozinha e você vai ter que contratar o serviço, né, de acompanhamento, né, da companhia aérea com aquela criança, e aí você contrata o serviço e a criança consegue embarcar, né? Agora tem todo o protocolo, tem que preencher toda a documentação, né? Os pais têm que preencher. Umas exigem que você autentique em cartório, outras exigem apenas que você vá presencialmente no guichê. Então, tem algumas particularidades que aí você vai precisar se informar com cada companhia aérea. Beleza? Sexta dica, né? Para emissão de bebê, consultar antes a particularidade de cada companhia aérea, pois algumas são permitidas a emissão online, outra deverá ser acrescentado após a emissão através da central de atendimento com a companhia aérea, e outras só permitem que você faça a emissão de bebês, né? No momento que você faz, você adiciona ela online, o bebê online, mas mesmo assim você tem que ligar para a central para fazer a confirmação, né? Então, são situações aí diferentes que você precisa se informar e cada companhia aérea de uma forma. Uma você emite o adulto, depois você liga para o call center adicionar o passageiro bebê. Outros você adiciona online, mas precisa ligar para confirmar, e outros apenas se adiciona online, paga tudo online, você não precisa fazer mais nada depois. Beleza? Sétima dica, sempre que você for emitir uma passagem, verificar os números do voo, se está de acordo com o solicitado para emissão, principalmente se o voo com conexão, visto que, com muitos casos, existem voos que têm o mesmo horário de partida, porém as conexões são distintas, certo? Às vezes a gente faz uma emissão, vai ter vários voos saindo no mesmo horário, às vezes da mesma companhia, só que eles saem para destinos diferentes. Então, precisa prestar muita atenção para você, de repente, não fazer... eu quero um voo de 5h30 saindo de Salvador para São Paulo, certo? Só que você vai ver, existem 2 voos saindo de 5h30 da mesma companhia aérea, certo? Que vão para São Paulo. Só que uma vai voo direto, a outra vai passar em Confins, vai no Rio de Janeiro antes, depois vai para São Paulo, certo? Então, é importante vocês verem exatamente o itinerário que o cliente quer, porque às vezes isso atrapalha um pouco quando você tem vários voos, horário muito próximos, ou no mesmo horário, saindo do mesmo aeroporto para o mesmo destino, certo? Oitava dica de hoje, verificar sempre a quantidade de milhas que serão necessárias para efetuar a emissão, né? Então, hoje a grande maioria, né, dos programas de milhas aéreas permitem que seja feita uma emissão parcial, né? Você paga uma parte em milhas, outra parte em dinheiro, se você não tiver o total, né? Outras só consegue fazer emissão completa, né? E é interessante que você avalie quantas milhas serão necessárias, né? Às vezes você está se programando e isso oscila todos os dias, entendeu? Às vezes hoje você está olhando lá o trecho que você está querendo, precisa de 90 mil milhas, amanhã aí você, poxa, eu não tenho, vou juntar, eu estou precisando de 10 mil milhas, só tenho 80 mil, vou juntar ainda mais 10 mil. Aí eu vou levar um mês para juntar essas 10 mil. No outro mês, quando eu for olhar, aquela tarefa que era 90 mil já está 110, certo? Então, é importante vocês avaliarem, assim, se vale a pena vocês demorarem para juntar mais milhas, fazer emissão, né? Eu sempre recomendo que o ideal é você já ter o total de milhas, né, já na sua conta para fazer a emissão ali de imediato, né? Porque é um risco muito grande você aí esperar ali
o giro do cartão para acumular milhas com cartão, ou entrar alguma promoção, ou fazer alguma compra bonificada, e aí isso passar um certo tempo, e aí a quantidade de milhas que você precisava para sua emissão já subiu bastante e você já não consegue mais fazer a viagem com as milhas que você já tinha, né? Então, às vezes, é melhor você garantir ali, pagar a diferença em dinheiro, do que correr esse risco aí de ficar, né, protelando aí para acumular mais milhas, e aí quando você for realmente emitir de fato, não ser mais possível, né, com a quantidade que você tinha, que você já tem no momento, né? Então, muito cuidado com isso aí, porque as tarifas são dinâmicas, então muda todo dia, muda às vezes mais de uma vez no dia, né? Então, às vezes para mais, umas para menos, claro que na grande maioria é para mais, né? Poucas vezes as passagens oscilam para baixo, mas oscilam também, né? Já acontecer com um cliente meu que pediu uma emissão, mandar uma cotação para ele autorizar, quando foi emitir, estava mais barato. Então eu ligo para o cliente, cara, baixou aqui e tal. Ele já tinha, inclusive, pago para a gente foi, devolveu a diferença para ele, ficou super feliz, né? Mas eu acho que aí são mais exceções do que regra. A regra realmente é mais de aumentar o valor do que diminuir, mas é uma possibilidade também. Nona dica de hoje, né? Se atentar para o nome do passageiro, né? Se o nome é próprio ou composto, né? Se caso seja composto, né? Tipo Ana Maria, né? Colocar os dois no nome no campo nome, né? E o restante e bota apenas o último nome, né? Tem companhias aéreas como a American Airlines que exige os três composições de nome, sobrenome e último nome, né? Por exemplo, meu nome é Marco César Silva. Seria Marco no primeiro nome, nome do meio César e último nome Silva, né? Então, e agora a grande maioria só exige o primeiro nome, né? Se for nome composto, bota os dois primeiros nomes, né? Ana Maria, né? João Miguel. E no último nome, bota realmente apenas o último nome, né? No meu caso, seria Marco Silva, o primeiro e último nome. 10ª dica: os dados do nome e sobrenome devem ser feitos na mesma sequência, apresentado no passaporte em caso de viagens internacionais, com todos os nomes e sobrenomes. Porém, existem companhias aéreas que limitam a quantidade de caracteres e, caso o nome do passageiro seja muito extenso, considerar sempre o primeiro e último nome, o primeiro nome e o último sobrenome, certo? Passagens internacionais, geralmente, a gente coloca no primeiro nome e no último nome a gente bota o restante do nome do passageiro. Se o campo for menor do que todos os sobrenomes do passageiro, aí a gente coloca apenas o último, né? Por exemplo, João Alberto de Albuquerque Moura. Mas se o campo só der João Moura, só vai você colocar João Moura. Se der o nome completo, aí se coloca João no primeiro nome e todo o restante como sobrenome, né? Isso é uma regra que é normal, principalmente para voos internacionais, é interessante que se coloque o nome completo. Nos voos nacionais, considerar sempre o primeiro e último nome, lembrando que se for nome composto, colocar os dois primeiros nomes, né? No primeiro nome, né? E se tiver algum segmento familiar, como neto, júnior, filho, né? Deve-se colocar o penúltimo sobrenome e o seguinte, e o segmento familiar, né? Por exemplo, se o meu nome fosse Marco César Silva Júnior, né? Deveria ser Marco Silva Júnior, certo? Então, quando tem essa preposição aí de segmento familiar, é interessante que se coloque, né, o sobrenome anterior à preposição ao segmento familiar, né, seguida dela, né? No meu caso, seria Silva Júnior, Silva Neto, Silva Filho, se fosse colocar como último nome, certo? E última dica que eu deixo aqui para vocês hoje, né? É se atentar às solicitações de bagagem despachadas nas emissões, né? Principalmente em voos nacionais e trechos internos, né? Na Europa, né? E nos Estados Unidos, que tem muito voo low cost e que a maioria não inclui mala despachada, né? Então, prestar muita atenção na hora que for emitir, se o cliente vai estar levando mala despachada, para, se possível, já pegar uma tarifa que tenha ela inclusa, né? Se não, vai ser necessário, né? Ou você
logo após a compra já fazer a adição da mala, ou algumas já permitem que no momento da compra você já inclua ela também, né? Então aí vai de regra de cada companhia, né, de cada sistema de venda aí de passagem, né? Mas como regra geral, né? Sempre não. Como regra geral, as companhias low cost não. As companhias low cost não oferecem, né, mala despachada. Muitas, inclusive, não permitem nem mala de mão, então precisa prestar atenção nesse quesito também, certo? Existem algumas passagens, né, inclusive internacionais. A Avianca tem uma tarifa que é desse tipo, que nem mala de mão ela engloba. Né? Você tem que pegar uma tarifa um pouco mais cara para dar direito a essa mala de mão. Beleza? Então, deixamos aí 12 dicas aí, né, para emissões de passagem, para vocês não cometerem alguns erros clássicos, né? Temos algumas dicas aqui importantes para vocês estarem sempre atentos, né, nesse momento aí tão crítico aí na sua agência, e espero que você não cometa nenhum deles, né? Apesar de ser muito difícil, porque a partir do momento que o volume de suas emissões aumenta bastante, o seu risco também de erro também termina aumentando. Mas, com a sua experiência e com o tempo de prática, a tendência é que isso vá se reduzindo cada vez mais. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milha aérea. Agradeço a sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!